sonhos, de perguntas, mais que isso, de ideias pré-concebidas do que seria fazer geografia. Mas conforme fomos mergulhando nesse universo geográfico, algumas questões foram nos sendo postas. Afinal, caros amigos, será que seríamos capazes de responder a simples, complexa pergunta: o que é geografia? Ficaríamos horas mergulhados nas aulas de teoria da geografia e de HPG, tentando traduzir aqueles ainda confundíveis Hatzel, Vidal de la Blache, Humboldt, Hatshor e de outros autores fundamentais, como o brasileiro Milton Santos, que dá nome a esse auditório. As teorias que vão sendo costuradas à nossa formação parecem não fazer sentido, desconexas, como um quebra-cabeça ainda muito no início. E vamos levando os conteúdos como peças soltas desse jogo, entre umas bramas na cantareira, afinidades sendo criadas, amores, amizades, viagens. Somos bons em viagens, acabaram de ver. E nosso quebra-cabeça, mais à frente, terá belas paisagens e duas imagens que vocês descobrirão logo. Geologicamente falando, o primeiro período foi mais antropológico que geográfico. As práticas educativas que se anunciavam eram mera burocracia do sistema, dessas que já vamos sendo acostumados a lidar, tanto nas futuras escolas, como nas empresas, por onde quer que passemos. A epistemologia geográfica vai martelando a mente, construindo um arcabouço da nossa cartografia, a básica. Aquele beabá que se complica quando se colocam os números. Nós geógrafos e os números. O ser salvo nesse segundo período é a intensidade da climatologia. Mas, não desse tempo maluco aí de fora. Digo intensidade da professora mesmo, né, Carlos Salgado? Pronto nada, homem. Hora de separar o ensino escolar da universidade. Hora de separar o ensino escolar da universidade. Hora de fazer trabalho geográfico, populacional. Definir, montar, apresentar. Isso tá ficando bom, homem. Vamos publicar na revista, Miléo? E as geomorfologias? São duas. Uma geral e uma continental, que termina com um campo em bananal. Peço desculpa pela pobre rima, que seria reivindicada pelo nosso amigo piadista Jorginho Vinícius, que está no campo. Mas o quebra-cabeça começa a ganhar umas formas, ainda dispersas. A geografia parece fazer algum sentido além cantareira. Opções acadêmicas são prenúncios de futuro profissional, dilemas, dúvidas. Na hidrogeografia, entramos no maravilhoso mundo das águas, das bacias hidrográficas, do aprendizado cadenciado, do terceiro período, de uma econômica geografia econômica. E a universidade vai construindo seus mitos, seus vícios. De um rádio corredor invisível, mais forte, tamanha fofoca corre nesses andares. Notícias, eventos, faltou água, faltou luz. Esse professor é assim, esse professor ocupa, vamos ocupar a reitoria. Chamam de rádio CBN-UF. Obrigado. Só passar pelos corredores que a estação começa a tocar. Seja no primeiro andar, no segundo, no terceiro, quarto período. E agora? Licenciatura ou bacharelado? Os dois? Nenhum dos dois? Alguns adotam essa última opção. Aula de didática para os fortes. Aula presencial? Quase sempre. Presente, Humberto. A ecologia ecoa na capacidade de se aprender um conteúdo passado de forma tão intensa em apenas um período. Mas tem pedologia, hein? Estudo do solo. Do solo? Mas e o solo? Solocento, nada mais. Falta falar da tecnologia, que se faz presente no sensoriamento remoto. Um campo para São José dos Campos
muita aprendizagem, novos horizontes para o geógrafo. Nosso quebra-cabeça começa a ganhar novas cores. Rádio CBN UF informa, quinto período, o temido quinto. Geografia agrária, urbana, biogeografia, região, PPE 1 ou costeira. Os sobreviventes comemoram, os desertores mais ainda. O recorte geográfico vai se consolidando. Espaço, território, conflito, poder. Em 2 aulas, nossa metodologia é magistralmente colocada em dia pelo professor Walter Cruz. Talvez ele nem lembre, mas como num passo de mágica, numa decantação capaz de separar, numa semana, um pouco de todo aquele caldo que veio misturado dos primeiros períodos. Clareou. As práticas na escola assustam. As experiências estão em ebulição. É preciso experienciar. Ativar os sentidos, mergulhar na profissão. 6º período. Os campos vão ficando mais interessantes. Lugares magníficos, onde é possível verificar a formação socioespacial brasileira, a organização do Centro-Sul, entre outros. É hora de trabalho. É hora de aprender muito. Desculpa. Tirar a geografia das teorias já decantadas e colocá-la na paisagem, tendo muito cuidado com os conceitos. Conhecer seus elementos, formação, seus atores. Como o fantástico ator professor Carlos Alberto, esse do vídeo de cabeça para baixo. Maior entusiasta desse aprendizado prático, batalhador dos trabalhos de campo, grande mestre inspirador. Andar por esse país no ônibus caveirão do saudoso velho egoísta, experiente, mal-humorado, engraçado, capaz de confundir sua própria vida com seus muitos quilômetros de estrada Brasil afora. Pronto, nosso quebra-cabeça já tem o primeiro rosto, a imagem e semelhança do querido seu Reinaldo. É preciso retornar à vida, voltar dos campos, voltar à sala, estágios, escolas, bolsas, bandejão, xerox, cantareira. Preciso avançar. Caminhar adiante. De América Latina à psicologia da educação. Da organização da educação do Brasil ao Centro-Sul. Das demais PPEs, 2, 3, até chegar na PPE 4. Do instigante professor Delisar Fortuna, reflexão, posicionamento, reposicionar, aprender que é o caminho que ensina, que ninguém sairá totalmente pronto daqui. A caminhada vai colocando as coisas no seu lugar. Se de todo o tempo as alegrias se multiplicaram, é impossível ter 4 anos sem dores, sem perdas, que contar do nosso segundo rosto no quebra-cabeça. Professor Nelson da Nóbrega, só um minuto. Professor Nelson da Nóbrega, apesar do pouco tempo juntos, tivemos o privilégio de conhecer um entusiasta da geografia. Em seu livro, O Rapto Ideológico da Categoria Subúrbio, Rio de Janeiro, segundo as palavras do professor Márcio Pinhon, publicado em homenagem ao Nelson na revista Geografia, Nelson faz um importante esforço de desmistificação da categoria subúrbio e de seu uso estereotipado e ideológico na cidade do Rio de Janeiro. Fazendo uso outra vez das palavras do professor Márcio Pinhon, agora sobre a obra vibrante do professor Nelson em relação à importância das escolas de samba para os sujeitos envolvidos nela, abre aspas. A vitória do samba, através do carnaval, é a expressão de uma rara vitória dos vencidos que se manifestou em nossas ruas. Como não lembrar do carinho com que o professor Nelson tratava do seu Rio, com toda a contradição que a cidade produz, particularmente do samba, contando sobre o seu orgulho desse povo que faz uma festa única, o carnaval. De levá-lo às lágrimas em sala de aula, pouco antes de nos deixar, ao vibrar sobre suas experiências com esses estudos, tão entranhados em sua vida, fica o carinho, fica o exemplo, uma saudade. Mas seguindo vamos indo, bagunçando e montando diversos outros quebra-cabeças, que vão surgir, outras etapas, outros ambientes, nova fase.
teremos a companhia de outras pessoas, mas o quebra-cabeça que montamos juntos, amigos, mesmo quando já for antigo, jamais será esquecido, pois essas duas imagens, em forma de homenagem e mesmo tão distintas, são um pouco de nós mesmos, com nossas diversas formações, criações, experiências e objetivos, mas servem para eternizar nossa passagem pela graduação de Geografia da Universidade Federal Fluminense. Até porque, meus caros, respondendo à pergunta lá do começo, a geografia serve, antes de mais nada, para fazer histórias e formar vocês, amigos. Com a palavra.